No 4.6, nós temos o dispositivo da figura, calcular a vazão de escoamento da água no conduto. Nem enunciado temos, né? Desprezar as perdas e considerar o diagrama de velocidade uniforme. Bom, nós temos este tubo em U, que nós conhecemos como tubo de Venturi. Ele vai nos comunicar dois pontos, né? O ponto 1 e o ponto 2. E aí, dentro dessa tubulação, tem um fluido manométrico que ele fornece o seu peso específico. E uma diferença de níveis referente ao fluido que é a água e esse fluido manométrico. Essa análise vai nos permitir calcular a diferença de pressão. Dá para notar que a pressão em 1 é maior, visto que o nível desceu mais, enquanto que em 2 a pressão é menor e o fluido manométrico teve mais espaço para invadir nessa tubulação. Então, o foco desse tubo de Venturi é descobrir a pressão em 1 ou a pressão em 2. Como ele deu a pressão em 2, nós vamos determinar a pressão em 1. E nós temos essa altura, né? Essa altura desse tubo, que estava aqui atrás do seu nome, né? Cadê? Pitot, tubo de Pitot, gente. Me foge os nomes das coisas, mas esse tubo de Pitot ele está conseguindo captar a carga cinética, ou a carga, digamos, de pressão aqui e carga cinética, transformando ela em apenas uma carga de altura. O ponto 2, gente, por ter pressão, pode chamar-nos a atenção, né? Isso é uma questão estratégica de resolução, por isso eu estou narrando todos os pontos. Você tem a superfície do tubo de Pitot, o ponto 1 e o ponto 2. No ponto 2 nós não temos a área. E a pergunta é achar a vazão. E para achar a vazão eu preciso de uma área. E em 2 eu não tenho área alguma, nem pista nenhuma sobre isso. Poderia depois descobrir, mas daria muito trabalho e eu já teria chegado na resposta antes mesmo de chegar na velocidade em 2. Então vamos fazer aqui uma análise, primeiramente, desses dois pontos que eu vou chamar aqui em cima de Pitot e o ponto 1. Então na questão 4.6, eu vou fazer análise da carga no ponto 1 e da carga no ponto PT, que vai ser o tal do Pitot. No ponto 1, nós temos V1² sobre 2G mais E1 mais P1 sobre gama. Isso é igual a V no ponto mais alto do tubo de Pitot, a sua carga em termos de potencial e a sua pressão sobre gama. Não há perda de carga, né? Nós vamos abordar isso futuramente. Bom, meus caros, vamos lá. No tubo de Pitot, nós estamos aberto à atmosfera. Então isso já zera para nós aqui esse termo. E não há velocidade. O tubo de Pitot tem essa vantagem de não apresentar velocidade alguma do fluido que aqui se encontra. Enquanto que no ponto 1 nós estamos no nível mais baixo, que seria a referência para nós, indicando então aqui 0. Mas esse ponto 1 tem velocidade e tem pressão. Nós já temos a altura de 3,8 metros, então isso daqui já é garantido. Veja que só sobraram duas dúvidas. A velocidade, que vai me dar a resposta, e a pressão, que está nesse tubo de Venturi. Então, essa é a maneira mais prática, creio eu, de tentar resolver esses exercícios, né? Buscar dois pontos que tenham o mínimo possível de incógnitas para você sair procurando. Então, vamos aqui apenas recordar que a vazão que a gente está querendo vai ser calculada a vazão 1, que é a área 1 vezes V1. E a área 1 eu tenho. Agora, P1 eu não tenho. Então, eu vou calculá-la por meio daquela equação manométrica. Eu vou partir do ponto 1, P1, vou descendo, vou passar por uma altura de líquido, que seria gama do líquido vezes a altura do desnível 0,2. Agora eu vou subir, passei pelo tubo, voltei, subi, pegando o fluido manométrico com a mesma altura de 0,2 e cheguei ao ponto 2 e fim de papo. A equação manométrica trabalha no capítulo 2, diga-se de passagem.
Então veja, essas três equações eram importantes aqui. Veja que P2 é dado, gama do líquido manométrico, gama da água. Então essas três equações elas fecham essa trinca de incógnitas, onde nós queremos saber a vazão. Então primeiramente vamos determinar aqui a pressão 1. Primeiro ponto, a pressão 1 será igual a pressão 2 mais gama do fluido manométrico V02 menos gama da água V02. E nós temos esses dados. Eu vou já colocar os valores na calculadora, conforme o Brunetti apresentou para nós. Então vai ficar P2, 20 kPa, mais o fluido manométrico, 6×10⁴ vezes a altura, V02, menos o fluido água, 10⁴, 1×10⁴, V02. Isso tudo vai dar 30.000 Pascal. Essa é a pressão em P1. No caso agora, nós vamos retomar aquela equação da conservação de energia para determinar o valor de V1. Então, V1² sobre 2G, ele será igual a quê? Eu vou deixar o Z do tubo de Pitot menos P1 sobre gama. E aqui a gente consegue tirar a velocidade direto. Com os valores de 3,8 e 3,8 metros menos 3, gente. Vamos lembrar aqui que o gama, né, vai dividir a pressão e 10⁴, aqui vai cortar esses 4 zeros, então menos 3. Tudo isso multiplicado por 20 e tirar a raiz quadrada de 16, olha que bonitinho. Brunetti colocando números bonitos. Chegamos a 4 metros por segundo na velocidade. Agora, com essa velocidade, eu posso retomar aquela equação que está aqui no meio, terceira equação, e aí a vazão vai sair, porque nós temos a área, é 10 a menos 2, multiplicado por 4. Como a gente quer em metros ou em litros por segundo, nós deveríamos multiplicar por 1000, e aí vai sobrar um zerinho. Então essa vazão vai dar 40 litros por segundo. Então, veja, é uma questão didática até certo ponto, porque ela demanda essa organização. Nós poderíamos ter caído numa armadilha, escolhido o ponto 2 como análise para fazer alguma equação. Mas por falta de dados, pela falta da área, eu ficaria rodando sem saber o que fazer. Então, esse é um dos problemas de sistemas, né, que às vezes apresentam pontos desnecessários na análise.